Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Aqui é o professor Eduardo. Daremos continuidade hoje na parte 2 da nossa primeira aula. Na aula passada, nós falamos como as empresas estão encarando um novo desafio, né? Como que elas evoluem com o passar do tempo e quais são os seus novos desafios. A gente viu que os clientes estão cada vez mais exigentes por conta de alteração na sua forma de consumo, por conta da condição de extremo acesso à informação. E isso faz com que eles fiquem cada vez mais informados e busquem cada vez mais novas informações sobre os produtos, fazendo com que as empresas tenham que se alterar, que se moldar a essa nova realidade, buscar a evolução com base na exigência dos seus clientes. Vimos também que todas as corporações, as empresas, elas dependem de alguns fatores, algumas variáveis. Dentre elas, a gente cita primeiro inicialmente, né, nós falamos inicialmente das variáveis microambientais, ou seja, aquelas variáveis mais próximas da empresa. Falamos também sobre as variáveis macroambientais, que são aquelas variáveis mais um pouco fora do alcance da empresa, mas que são extremamente necessárias, né? São extremamente imprescindíveis para serem observadas. E na junção dessas dois fatores ambientais, o macro e o micro, as empresas, a gente consegue visualizar quais são as variáveis, tudo que as empresas sofrem influência, todas as condições que podem ser fator influenciador para as empresas. E isso faz com que crie-se um universo, né, uma constelação de variáveis em volta da corporação que ditam como que elas podem estar se comportando, como que pode ser a sua evolução. Bom, rapidamente, dentre essas variáveis, as principais: clientes. A gente viu que também existe influências de crises, governos, regras, regulamentações, fornecedores, matéria-prima, tecnologia principalmente é um fator muito importante, dentre muitas outras que nós já falamos. Separamos aqui uma das variáveis, uma das principais variáveis, uma das mais importantes, né, que as corporações têm à sua disposição, público estratégico. Bom, dentro da organização a gente falou um pouco sobre quem são as pessoas, quem pode ser esse público estratégico da empresa. Então a gente viu que não é somente aquela questão do cliente, né, aquela questão da pessoa que vai consumir os produtos que ele produz ou que ele vende, muito menos aquelas pessoas que trabalham ou que fornecem as matérias-primas. São todas as pessoas que de alguma forma vão se relacionar na organização, ok? Bom, tentando entender um pouco, ainda falando de um público estratégico, né, que nesse caso aqui mais específico seria quem vai consumir os produtos da empresa. A gente vai falar aqui como que as organizações, as instituições, elas podem buscar o seu consumidor. Eu digo para vocês com naturalidade, depois nós veremos numa próxima aula, que o foco é prestação de serviço. 2/3 do que se gera de riqueza no mundo hoje, 2/3 do que se paga em dinheiro às instituições está na área de prestação de serviços. Então, olha só, aproximadamente 64% de tudo que se gera de riqueza no mundo é na prestação de serviço. Então,
É uma área extremamente dependente de conhecimento, extremamente dependente de informação, porque ela precisa entender quem é o seu tipo de consumidor, quem é o seu consumidor. As empresas precisam estar munidas de informações a respeito do que ela está prestando de serviço. E, de certa forma, ele entra no nosso ramo de negócio, né? Nós somos formados em informática, a gente tem conhecimento na área da programação, administração de redes, enfim, área de segurança de redes, a segurança da informação. Então, a gente é um prestador de serviço, extremamente importante para a gente. Bom, a joga é toda essa questão de como buscar o seu cliente, como as empresas precisam alcançar quem é seu público-alvo, nos remete novamente à questão da inovação. A inovação ela precisa ser um precursor, ela precisa ser um fator de mudança que a gente escolhe em cima de alguma coisa existente, alguma coisa que tenha já uma forma pré-definida. Mas a gente precisa ser realista de que nem tudo precisa ser melhorado. Então, existe sempre essa necessidade de identificar o que tem necessidade de ser melhorado ou o que precisa ser aperfeiçoado e buscar soluções para que isso seja feito de uma forma diferente, para que a gente busque alguma coisa melhor, alguma coisa diferente, diferenciadora, que agregue mais valor ao seu cliente. A palavra é essa: agregar valores àquilo que o cliente está pagando, entendeu? Então não é somente as instituições venderem os seus produtos, terem sua lucratividade, enfim, tem algo muito mais complexo envolvido, que seria a questão dos seus consumidores estarem satisfeitos com aquilo que estão pagando. Bom, a gente fala sobre inovação, né, empreendedorismo, mas como que a primeira pergunta que eu faço, né, o que fazer para se tornar um empreendedor? O que fazer para ser inovador? Então, a resposta que eu dou para vocês é o seguinte: a gente não sabe essa resposta. É importante que não sabemos, né? E a pessoa que dê essa resposta de uma forma assim, concisa, uma forma prática, são aquelas pessoas que têm uma vida pronta. E a gente não quer uma vida pronta para se imitar. Entendeu? Então, olha só. Se vocês forem numa livraria, numa biblioteca, biblioteca não, mas numa livraria de aeroporto, uma lojinha de aeroporto, de rodoviária, na internet, vocês vão achar inúmeras obras, inúmeros livros. Hoje os coaches, né, os famosos coaches, que ficam aí, os influenciadores digitais, né, de Instagram, de Facebook, eles sempre ficam explicando como alcançar a riqueza, como ser, né? Enfim, dentre essas obras, 10 lições para ser feliz, 10 lições para ser líder, 10 lições para ter sucesso, passo a passo para a liderança, como eliminar meu chefe, como passar a perna no meu adversário, como aumentar o tamanho do seu negócio, enfim, são empresas que são pessoas que têm o poder do discurso, que acabam passando para vocês uma ideia pronta, uma ideia que pode ter dado certo para eles, mas que não necessariamente vá dar certo para vocês, para esse tipo de empresa, entenderam? Então, olha só, a gente não gostaria que essa resposta seja pronta. Cada um precisa identificar, entender qual é a sua inovação. Como que eu vou empreender o meu negócio, ao qual eu estou, na organização que eu estou comprometido, de forma que ela seja algo diferente, que ela seja algo inovadora, que ela proponha aos meus clientes um valor significativo para aquilo com que eles estão buscando. Entenderam? Então, como essa resposta ela não pode ser pronta, a gente não pode encontrar em qualquer lugar. Bom, um pouco mais sobre isso, continuando, né? Ainda sobre o que fazer um empreendedor, levando em consideração o empreendedorismo e a inovação, são temas que são extremamente discutidos
na literatura especializada, ou seja, a gente vai encontrar inúmeros livros, inúmeros artigos falando sobre a questão da inovação e do empreendedorismo. E sempre todos eles vão enfatizar o agente empreendedor, ou seja, aquela pessoa que vai permitir que a organização, que a instituição, né, tenha essa questão inovativa, que ele passe para a organização essa ideia de inovação. Então, o empreendedor ele pode ser visto por diversas vertentes, por diversas partes, como um fenômeno econômico, um fenômeno social e um fenômeno comportamental. Epa, peraí, Eduardo, mas por que não somente um fenômeno econômico, social ou comportamental? Analisamos aqui a questão daquelas empresas que são empresas que deram certo nessa questão do empreendedorismo, pessoas que são empreendedoras, que conseguiram, né, agregar algum valor ao seu produto, que tenha uma certa diferenciação no mercado. Imagina só essa empresa que ela tem todos os produtos que ela vende, todos os produtos que ela produz, ela vende muito bem vendido, com um preço legal, com uma rentabilidade boa, certo? E ou os serviços também, né? Todos os serviços que ela tem disponível, ela não tem horário vago, a pessoa tem que marcar com antecedência porque ele está sempre cheio de serviço para fazer. Então, olha só como que isso vai gerar para ele essa questão do fator econômico. Só que juntamente com isso, imaginamos só, a grande maioria das empresas ela não trabalha sozinha. Essa empresa ela tem alguns colaboradores, ela tem a necessidade do quê? De se consumir uma matéria-prima, por exemplo, no caso da fabricação de produtos. Então, olha só, vocês viram que forma-se um ciclo de dependência nessa atividade? Não é verdade? Então, olha só, enquanto essa empresa está indo bem, ela está contratando, ela está pagando em dia seus funcionários, os seus funcionários estão consumindo no comércio, vão no supermercado, fazem compra, os filhos dessas famílias fazem cursos de especialização, compram bens, compram carros, passeiam, enfim, vocês viram que tem um ciclo de dependência muito grande nessa questão. Então, por isso que ele é não somente um fator econômico, mas também social e comportamental. Então, é a partir do momento que essa condição interessante de venda, essa condição positiva de venda, favorece com que pode favorecer, né, com que mude a forma com que as pessoas lidam no seu dia a dia. Então, olha só, eu falei para vocês que a partir do momento que a pessoa tem emprego, né, no caso lá, eu já estou na parte do empregado. Vamos citar o nosso exemplo. A gente tem o nosso emprego, a gente ganha o nosso salário, a empresa que a gente está trabalhando vai muito bem, tem perspectiva de crescimento, paga certinho os funcionários, tem hora extra. O que acontece? A família começa a mudar a forma de comportamento. Olha, antes eu não iria todo final de semana dar uma voltinha na rua, ou passear, ou sair para comer alguma coisa. Então a gente começa a agregar algumas condições que a gente muda que antes nós não tínhamos. Olha, eu não tinha nenhuma forma de passeio, agora uma vez por mês eu pego um dia, eu vou, sei lá, para um rancho ou para termas, entenderam o tipo de mudança de comportamento? Então a gente começa a agregar, o empreendedorismo ele pode ser um fator que modifica esse tipo de necessidade. Então as pessoas começam a procurar mudanças na forma de vida, no seu dia a dia. Inicialmente, né, todos os cursos de tecnologia e informática, a gente precisa pensar e entender o empreendedorismo como um fator de criação e como um fator que contribua para a expansão do mercado de trabalho ou pelo desenvolvimento tecnológico que pode ser
proporcionado, que pode ser favorecido por iniciativas empreendedoras, as iniciativas inovadoras. Então, com isso, a gente consegue evidenciar que a tecnologia da informação e a área da informática ela é extremamente dependente, extremamente favorecida por essa questão inovativa, por essa questão empreendedora. Ou seja, é um ponto muito interessante para se observar questões relacionadas a esse tipo de mudança que a gente espera, né, de comportamento, de sociedade, mudança econômica. E não somente se prender naquelas questões relacionadas à mudança de um produto ou algo diferente. A gente pode ver que isso é uma consequência. A partir do momento que a empresa ela tem um produto interessante, um produto inovador, ela consegue um sucesso de venda, um sucesso de consumo. Falamos muito sobre empreendedorismo e inovação, mas quando que surgiram os estudos sobre empreendedorismo? Quando a gente começou a observar esse fenômeno empreendedor, esse fenômeno inovador? No Brasil, as instituições de ensino começaram a abordar, principalmente as de tecnologia, né, no início da década de 90, né, amplamente difundido a partir dos anos 2000. E agora a grande maioria das disciplinas dos cursos de tecnologia tem uma disciplina de empreendedorismo com ênfase em administração de empresas ou ao inverso, né? Mas o termo surgiu nos Estados Unidos na década de 70 e um dos principais autores que fala sobre essa questão do empreendedorismo é o Peter Drucker, americano. Ele falava que na sua obra de 1985, uma das suas obras, né? Essa de 1985, ele se referia ao empreendedor como aquele ser que sempre está buscando a mudança e que ele vai reagir a essa mudança explorando-a como sendo uma oportunidade. Então ele via o empreendedorismo, ele atribuía essa questão da mudança e a reação na mudança como base de uma oportunidade. Então o empreendedor ele aproveitava essa oportunidade. Olha só que interessante, nessa obra de 1985, ele mencionou que o empreendedorismo ele era um fator primordial para o desenvolvimento econômico americano. Ele afirmou isso com base numa pesquisa que ele fez na análise de dados quantitativos, né, que ele observou de 1965 a 85. Foi uma pesquisa muito importante, né, num grande período de tempo, de 20 anos, né, um período de 20 anos aí, aproximadamente. E nessa pesquisa ele levou em consideração dados quantitativos de crescimento demográfico e da criação de empregos no mercado de trabalho local. Ele observou também algumas condições relacionadas, por exemplo, como fenômenos como o baby boom, né, após a Segunda Guerra Mundial. O que era o baby boom? Eram as famílias que começaram a ter um grande crescimento das famílias, né, motivados pelo nascimento de novas crianças. Foi uma fase de grande crescimento populacional. E a crise de petróleo da década de 70, que fez com que o petróleo se tornasse um bem extremamente valorizado, né? Os preços subiram muito e a economia começou a ser ditada pela essa questão do alta e da baixa do petróleo. E até hoje a gente tem uma certa dependência sobre isso. Então, olha só, ele observou nesse período de 20 anos, né, fatores que, por exemplo, o aumento populacional, crises de petróleo que influenciavam os preços. Ele observou também algumas outras condições, alguns fatores negativos. Redução do número de contratações, ou seja, as grandes corporações, né, da Fortune 500, que são as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, começaram a reduzir o número de contratações, ou seja, é um quadro de desemprego. Governo federal, estadual e local também, né, com condições negativas de criação de emprego. No entanto, ele percebeu que mesmo com todos esses fatores, grande crescimento populacional, ou seja,
crescimento populacional está seguido também com o aumento da população economicamente ativa, que são aquelas pessoas que estão aptas para trabalhar. Redução da oferta de emprego. Então, o que que isso já acende uma luz, né, para a gente, né, com relação ao desemprego, né? Muita gente procurando, pouca oferta, desemprego. Mas não, ele observou que, no entanto, aumentou o total de empregos de 71 milhões para 106 milhões. Então, a população, olha só o que eu falei para vocês, a população economicamente ativa, que são os que estão aptos a trabalhar, ele saltou de 129 para 180 milhões de pessoas. Então, aumentou um terço, né, praticamente, aliás, aumentou 50% a quantidade de pessoas aptas para trabalhar. E ele percebeu que isso teve um grande aumento na economia. Qual foi o segredo disso? Ele atribuiu isso à expansão das empresas de pequeno e médio porte, ou seja, as taxas, né? Os novos negócios que surgiram, uma taxa de 600 mil novos negócios por ano que foram surgindo, ação imprevista e inovadora do empreendedor, ou seja, as empresas começaram a diferenciar os seus produtos, começaram a atribuir novas técnicas, fazer uso de novas tecnologias e incorporaram profundas mudanças no comportamento dos consumidores, ou seja, começaram a difundir uma mudança na forma de consumo, começaram a mudar a forma com que eles deveriam ditar essa regra de consumo. Então, olha só, uma situação totalmente desfavorável, né? Onde tinha crescimento populacional, a população procurando emprego praticamente cresceu 50%, redução dos postos de trabalho, mas mesmo assim as empresas se diferenciaram, criaram uma condição para que as pessoas consumissem. Com elas consumindo, elas tinham o giro de economia. Então, e ele atribui isso daí a fatores inovadores, fatores empreendedores, ou seja, o papel do empreendedor foi extremamente importante para dar essa condição de fôlego na economia. Então, do ponto de vista da computação e das tecnologias envolvidas na toda a questão tecnológica, né, existe sempre a necessidade de desenvolvimento de novas técnicas, novas tecnologias que devem ser sempre uma preocupação constante. A gente tem que ter sempre o quê? Buscar novas formas de fazer aquilo, mas de uma forma mais ágil, uma forma mais eficaz, eficiente. A gente vai ver mais para frente a diferença de eficiência e eficácia. O planejamento era extremamente importante, é extremamente importante na nossa área, né, como forma de lidar com incertezas, avaliar oportunidades e com isso traçar novas metas. Então, a gente consegue observar na obra do autor que ele dizia que a inovação, ele já dizia lá anteriormente que a inovação sistemática é a ferramenta do empreendedor. Ou seja, o que significa inovação sistemática? O que é a inovação a princípio? Inovação é fazer alguma coisa, né, de uma forma diferente, de uma forma melhor, melhorar técnicas. Então, essa melhora, essa busca por melhoras, ela tem que estar inserida no sistema. Eu tenho que estar sempre buscando coisas diferentes, coisas novas, coisas melhores. Então, ele atribui isso como uma ferramenta importante para o empreendedor. O grande e principal desafio das empresas é saber identificar uma oportunidade que ainda não foi explorada. Ou seja, nem todo negócio ele pode ter uma tendência empreendedora. Nem todo negócio ele tem uma característica inovadora. Então, cabe às empresas identificar oportunidades que ainda não foram exploradas, identificar um nicho de mercado. O que seria um nicho de mercado? São aquelas oportunidades extremamente específicas, não é verdade? Por exemplo, aquele pet shop que faz um trabalho diferenciado para pessoas que têm certas necessidades. Falando ainda de pessoas que têm certas necessidades,
A gente é muito comum hoje, se a gente ficou muito, a gente sabe de várias pessoas que têm intolerância à lactose, algum tipo de alergia alimentar. A gente pode ver que a gente sempre fica sabendo em produtos que têm um certo cuidado com relação a esses produtos que podem ser nocivos a algumas pessoas, fazerem mal para algumas pessoas. Isso é um nicho de mercado. Então a gente atende uma parcela específica da população com algum produto ou serviço que não é comum, certo? Isso é extremamente importante e uma excelente oportunidade. O desenvolvimento de um novo produto também é uma forma de se diferenciar, né? Se destacar, ou novas técnicas de produção. Ou seja, é aquela forma de evolução na forma de se produzir algo, na forma com que vai ser desenvolvido. É importante atribuir a tecnologia como um fator crucial, um fator extremamente importante para o empreendedorismo. Ela está diretamente relacionada com o empreendedorismo. Então é crucial e diferencial para o sucesso de um novo negócio que ele tenha condições tecnológicas, ele tenha inserção de tecnologia naquilo que se esteja fazendo. Então, é muito importante fazer essa ligação entre a tecnologia e o empreendedorismo. Bom, os principais tendências empreendedores no ramo da computação. A gente pode observar que as universidades privilegiam sempre o conteúdo técnico em detrimento à formação gerencial e empreendedora. As instituições, a grande maioria das instituições, corrigindo aqui, elas acham que os seus alunos, eles têm que ter conhecimento, somente o conhecimento técnico, mas não. Ele precisa é, ter uma noção de gestão, precisa ter um conhecimento além daquele conhecimento técnico para tentar gerir o negócio. Esse tipo de pensamento tradicional que acontecia muito antes, né? Acontecia muito anteriormente, agora tem mudado positivamente, que eu acho interessante. Ele amedronta o profissional a tentar abrir seu próprio negócio. As pessoas hoje têm medo, talvez por despreparo, né? Dessas que algumas instituições ainda prevalece essa forma de pensar, mas também pela falta de apoio. Segundo o portal Endeavor, que é um dos principais, um dos maiores portais que fala sobre o empreendedorismo, mais de 70% dos brasileiros sonham em abrir o seu próprio empreendimento, abrir o seu próprio negócio. Olha, gente, 70% da população brasileira economicamente ativa tem o sonho de ter o seu próprio negócio. Então, olha como que isso é um pouco triste, né? Que a gente perceber, levar em consideração que a grande maioria das pessoas não tem essa oportunidade, mas levanta aqui uma dúvida: o porquê será que eles têm esse medo? Né? Por que eles não põem esse sonho, né? Transpõem esse sonho para a realidade? Quais são os fatores? Então é algo que a gente discutiria em muito tempo, com certeza muito mais tempo e muito mais a falar sobre isso daí. A gente vai falar um pouco mais nas próximas aulas. Galera, termino aqui com vocês a primeira aula, tá? A segunda parte da primeira aula, tá bem? Espero que todos estejam bem. Fiquem com Deus. Obrigado.